A história começa com o Greg sendo convocado para o escritório do chefe. A secretária avisa que o chefe saiu e pede pro Greg esperar no escritório dele. O Greg se senta, mas quando o chefe retorna e anuncia sua demissão, parece que ele não escuta. Quando o chefe se inclina para verificar se o Greg estava bem, o Greg repentinamente se levanta e empurra o homem. O chefe cai, bate a cabeça e morre instantaneamente. O Greg, assustado, esconde o corpo atrás de uma cortina, e quando a secretária entra, ela pensa que o chefe ainda não chegou. O Greg sai, prometendo voltar mais tarde, e vai a um bar em frente ao escritório, onde ele pede uma bebida. De repente, uma mulher sentada em uma mesa começa a chamar a atenção do Greg. Ela o chama de Real e demonstra suas habilidades telecinéticas. A mulher sabe o que ele fez porque ela é quem criou esse mundo com suas consequências não intencionais. Ela pede ao Greg que vá ao banheiro e recupere os cristais amarelos do namorado dela que pertencem a ela. Em troca desse favor, ela promete inocentá-lo das acusações de assassinato. O Greg vai ao banheiro, encontra o namorado inconsciente e pega um amuleto com cristais amarelos da sua mão. A mulher havia dito que esses cristais podiam controlar esse mundo fictício. Após cumprir o pedido dela, a mulher pega nas mãos do Greg e explica que o mundo é apenas luz refletida nos neurônios humanos, sendo maleável e podendo ser alterado. Enquanto isso, o corpo do chefe no escritório começa a se mexer, desliza a mão para abrir a janela e cai na rua bem em frente a um grupo de funcionários do escritório. O Greg corre para a cena e todos conseguem o ver vindo do bar. Então, nenhuma suspeita recai sobre ele. A mulher leva o Greg embora, já que todos viram que ele não estava envolvido. O Greg quer voltar para pegar a sua carteira com todos os seus documentos e dinheiro, mas a mulher o instiga a esquecer e o convoca a vender o seu telefone em uma loja de penhores por uma mixaria. Na televisão, as notícias informam que a polícia estava considerando a hipótese de assassinato, mas a mulher diz ao Greg para ficar com ela em uma cidade de barracas embaixo de uma ponte, onde tem eletricidade e uma televisão silenciosa. Na televisão, o Greg descobre que a morte do chefe foi considerada um acidente, o que significa que ele estava totalmente livre. No entanto, ele não tem para onde ir, já que ele morava em um hotel e deixou a sua chave e documentos no escritório. A mulher oferece a ele para ficar e o ensina a controlar o mundo com telecinese. O Greg gosta disso e conta a ela sobre a sua casa dos sonhos, que sempre desenha. Então ele mostra os desenhos e ela percebe que ele a desenhou, dizendo que aquela é a vida real deles. Embora ele tenha esquecido o nome dela, eles são um casal na vida real. Enquanto isso, a filha do Greg, Emily, vai até o seu irmão Arthur e pede ajuda para encontrar o pai. Mas o Arthur relutantemente interage com o pai, que estava ocupado demais com o trabalho e esqueceu dos filhos que ele tinha. Enquanto isso, o Greg e Isabelle chegam a uma pista de patinação e depois de pegarem os cristais amarelos, se divertem muito. A Isabelle insiste que as pessoas ao redor deles não são reais, então sugere derrubá-las. O Greg hesita inicialmente, mas depois começa a mover as pessoas com o poder da sua mente. Eles acham isso muito divertido e se entretêm até ficarem entediados. Ao saírem, roubam roupas e observam a chegada da polícia. Em seguida, teleportam-se para dentro de um carro da polícia e são levados para a delegacia, onde continuam se divertindo, saindo quando se cansam do jogo. Enquanto isso, a Emily procura por hotéis próximos na esperança de encontrar o seu pai, mas sem sucesso. Mais tarde, a Isabelle sugere ir comer e pede ao Greg que faça o pedido, enquanto ela se afasta. O Greg vai a um café e vê a Isabelle parando um carro. Ela entra e sai dali, e ele deixa o café sem comer, sem saber que seu filho está lá e vê tudo. Mais tarde, o atendente lhe traz comida vencida, confundindo com uma pessoa sem teto. A Isabelle retorna e sugere ir até o Kendo, uma pessoa real que sintetiza cristais perto da sua casa. O casal se separa e a Isabelle entra na casa, enquanto o Greg fica do lado de fora, onde sua filha Emily o encontra. Ela pede para ele ir com ela, mas ele não consegue. Esperando pela Isabelle, a Emily o perdoa por perder a sua formatura e lhe dá uma foto com o número de telefone de casa. Depois que ela sai, a Isabelle retorna e insiste pro Greg esquecer a sua filha, alegando que ela não é real. Eles discutem, mas um morador local, Hollingham, intervém nisso, e o Greg pede um cristal amarelo. Na manhã seguinte, o Greg acorda no acampamento de barracas, mas a Isabelle não estava em lugar nenhum. Após procurar por ela, ele encontra a foto da sua filha com o número de telefone e se dirige ao orelhão mais próximo. Ninguém atende a ligação. O Greg retorna apenas para se deparar com a frustração da Isabelle. Ela temia tê-lo perdido. A Emily não é real, é uma simulação. O Greg se recusa a acreditar, pois a Isabelle não fornece nenhuma outra prova. Então, ela retira cristais especiais, os azuis. Ela carrega os cristais em um dispositivo especial e os entrega ao Greg.
É hora de deixar a simulação. O Greg respira fundo e se encontra em uma sala onde as pessoas estão sentadas em cadeiras conectadas a um único computador por tubos de respiração. Um assistente chama a Isabelle de Doutora Clemens e pergunta sobre o seu bem-estar. Ela reclama que o Greg levou a imitação de personalidade gerada muito a sério, o que os forçou a sair da simulação. É bom que o Kendall tenha ajudado a encontrar os cristais azuis. A Isabelle aponta para um cara na simulação que ela conheceu naquele mundo. Ela pede para desconectar o Dr. Whitla e o cara se apressa em direção ao Greg. O Greg começa a fazer perguntas e descobre que a Emily também é uma imitação. Eles saem para fora e o Greg fica bem surpreso com a beleza do lugar. Pessoas bonitas e figuras translúcidas e estranhas estão por toda parte, o que a Isabelle chama de telepresença. Então foi descoberto que as pessoas aprenderam a transmitir a sua imagem remotamente, experimentando a alegria da interação enquanto ficam em casa. A Isabelle leva o Greg até o Weatherfront e ele fica maravilhado com a beleza ao redor, se perguntando por que não se lembra de nada disso. Ela o tranquiliza, dizendo que a perda de memória acontece e logo será restaurada. Ela mostra a ele a casa deles e o Greg percebe que sempre desenhava o mundo real. Enquanto isso, a Emily continua procurando pelo seu pai no mundo simulado, enquanto ele janta e desfruta do conforto da sua casa e esposa real. Durante a noite, a Isabelle admite que foi responsável por sair da simulação sem suficientes cristais azuis de retorno, porque isso causou a perda da sua memória. O mundo real costumava ser terrível, com poluição extrema e pobreza, mas a automação biológica sintética e mineração de asteroides mudaram tudo. Ela lembra da invenção dele, um visualizador de pensamentos, e traz o monitor do dispositivo, que desenha o que quer que a pessoa esteja pensando. O Greg nomeia objetos e eles imediatamente aparecem nos desenhos. Com a sua ajuda, a Isabelle explica que a biologia sintética resolveu todos os problemas ecológicos e a mineração de asteroides trouxe prosperidade financeira ao mundo. Cada pessoa recebe $500 mil por ano. Assim, todo o trabalho chato e tedioso é feito por robôs e pessoas agora têm liberdades e tempo para desenvolver seus interesses. A Terra se tornou segura e próspera, mas as pessoas se acostumam facilmente a uma boa vida. Por isso, ela inventou a caixa cerebral para comparar o bem com o mal e ser grata pelas conquistas. O Greg implora sua esposa para ficar mais um dia. Eles vão passar nadando no mar e relaxando em um iate. Durante a noite, eles vão para a cidade, onde um cientista preocupado com a pesquisa da Isabelle se aproxima do Greg e pede para ficar de olho nela. Na manhã seguinte, a Isabelle pede ao Greg que retorne à caixa cerebral, pois precisa terminar a sua pesquisa. Mas ele se opõe, argumentando que ela já tem dados suficientes e não quer voltar para aquele mundo. Ele concorda em dar a ela uma entrevista pública. Durante a noite, é organizada uma apresentação da caixa cerebral e o apresentador fala sobre a Isabelle, que teve a ideia de simular mundos ruins para que as pessoas possam comparar a vida lá e aqui. A Isabelle chama o Greg ao palco para comparar suas respostas antes e depois de visitar o mundo da caixa cerebral. Então foi descoberto que ele era rabugento, impossível e um cínico insatisfeito com tudo. O novo Greg estava feliz com tudo, mas durante a entrevista ele vê a Emily aparecendo na sala e congela. A garota desaparece. O Greg agradece a Isabelle. Mais tarde, uma fila se forma com pessoas querendo falar com a genial Isabelle, enquanto Greg vê novamente a translúcida Emily e corre atrás dela. Ela lembra ele que tem uma filha e um filho que o amam. O Greg diz a ela que ela não é real, mas a filha lembra detalhes doces da sua infância, pedindo ao pai que escolha o mundo em que quer ficar. Enquanto isso, uma confusão começa abaixo. A Isabelle é pega no centro, é empurrada e puxada em diferentes direções. Percebendo que algo deu errado, chama pelo Greg e a Emily desaparece. Surge um homem que pega um cristal amarelo e abre caminho pela multidão com o aceno das suas mãos. A Isabelle fica chocada, pois esses poderes não deveriam funcionar no mundo real. No entanto, uma verdadeira confusão se inicia ao redor deles. Entrelaçando realidades de diferentes mundos, o casal corre para o laboratório. Aparentemente, ao tomar uma dose incompleta de cristais azuis, eles trouxeram parte da simulação para o mundo real. Eles precisam consertar isso urgentemente, mas os cristais azuis estão apenas naquele mundo. Eles se deitam nas cadeiras e acabam voltando para a simulação. A Isabelle chama o Greg para encontrar o Kendall e o conduz até um bar na frente do seu antigo escritório. Para sua surpresa, ele vê seus ex-colegas e o chefe que caiu da janela vivos. O Greg exige respostas, mas a Isabelle o puxa, lembrando de que tudo ao seu redor é um mundo fabricado. O casal rouba um homem, levando seu carro e dinheiro, pois precisam pagar pelos cristais azuis nesse mundo.
Em seguida, eles dirigem até o laboratório do Kendo. O Kendo concorda em lhe dar os cristais, mas ele começa a se mover suspeitosamente a mão em direção ao cinto, levando a Isabelle a atirar nele. Então foi descoberto que o Kendo não tinha uma arma, mas a Isabelle tem certeza de que ele estava bem no mundo real. Ela encontra um pacote de cristais azuis no seu corpo e o casal foge, especialmente porque a polícia invade o prédio. A polícia os persegue, a Emily corre para o seu irmão e ela avisa sobre o avistamento do seu pai. E juntos eles se dirigem ao acampamento de tendas. A polícia cerca o acampamento exigindo que os criminosos se entreguem. E a Isabelle conta os cristais. Há desastrosamente poucos, apenas um pode voltar para casa. A Isabelle carrega um dispositivo especial e o entrega ao Greg. Ele sugere simplesmente se matar para retornar à realidade, mas a Isabelle não tem certeza de que isso vai funcionar. Ela chora impotente, pois criou tudo isso. Então o Greg admite, de repente, que esse mundo também não é tão ruim. Ele tem filhos aqui. Nesse momento, a Emily corre para a ponte e grita para o seu pai, pedindo que se renda e fique vivo. O Greg pede para ser deixado aqui, e a Isabelle sai para o centro, distraindo a polícia. Depois de garantir que o Greg passou despercebido pelo perímetro do acampamento, ela pega os cristais e o homem foge usando os sinais sonoros de carros que passam. Ele vai para uma clínica de reabilitação onde pessoas com dificuldades são aceitas. Ele fala sobre uma garota que o chama de pai. Acreditando nela, algum tempo depois, o Greg vai a um parque onde a Emily estava sentada em um banco. Ela fica feliz que o seu pai superou seu vício e admite que o ama. É aqui que o filme é finalizado. As pessoas frequentemente tentam escapar dos seus problemas e muitas vezes se imaginam em outra vida, onde a felicidade e a paz reinam. No entanto, não se deve esquecer que cada pessoa cria independentemente o seu próprio mundo interior, e só você pode decidir qual deles de fato é a realidade.